Pasquim Pod. O programa de podcast do agrupamento de escolas Gabriel Pereira de Évora. Ora, bem-vindos a mais um podcast do nosso Pasquim Pod. O Pasquim Pod, que é o programa de podcasts do jornal Pasquim, da escola secundária Gabriel Pereira. E hoje temos um convidado muito especial, temos o Luís Leal, que nos veio falar, enfim, de muitas coisas, da sua experiência, mas essencialmente da sua obra, não é? Luís, bem-vindo ao nosso humilde estúdio. Tu foste um estudante aqui nesta escola, né? Há muito tempo. Se calhar não há assim. Não, há muito, já há mais de 2 décadas. Pronto. Há um bom tempo, diríamos. E a primeira coisa que eu te quero perguntar é qual foi a sensação que tiveste, que tiveste quando chegaste hoje aqui à escola? Bom, antes de mais, permite-me só agradecer, não é, à escola, à escola Gabriel Pereira, a todos os que estão envolvidos na organização deste ato. Para mim foi muito importante voltar aqui, é isto que eu considero a minha casa. E antes de responder à pergunta, eu aqui não era conhecido por Luís Leal. O Leal impôs-se com a vida, porque eu era Luís Pinto. Mas curiosamente a ordem dos apelidos em Espanha inverte-se. E então a nível laboral impôs-se e a nível existencial também. Então a verdade é que eu encontrei uma identidade no Leal que sempre a tive, mas que aqui sempre foi conhecida por Pinto. Então é bem possível que algumas pessoas... Em Espanha conhecem-te por Leal? Ninguém me conhece por Pinto. Exatamente pela ordem dos apelidos que é diferente. Para responder à tua pergunta em concreto, quando cheguei aqui, entra-me essa sensação de, não vou dizer saudade, porque isso é um lugar comum muito, mas de nostalgia, de uma certa nostalgia, porque entro aqui, ainda há rostos que sou capaz de identificar, já há poucos, mas ainda há alguns. O rosto do edifício já não é o mesmo, mas ainda a alma ainda... Tu és do tempo das paredes pintadas com aquelas quadros clássicos dos impressionistas. Exatamente. É? Sabes que isso está a voltar um pouco, estamos a tentar, porque entretanto isto, como sabes, tem a ver com o parque escolar e com questões contratuais, digo eu. Sim. Mas estamos a tentar conquistar algumas paredes para se voltar a fazer uma coisa parecida. Já fizemos aqui junto à rádio Isso é de louvar, se conseguirem voltar a... Bom, não conseguimos tudo. Não, mas há pouco nós estávamos a falar do slogan que a escola tinha na minha época, era uma escola viva, e efetivamente era. O sentido de comunidade que existia aqui e o que se fazia aqui que extrapolava os muros da chamada industrial. Eu sou daqueles que eu não dizia a Gabriel Pereira, eu dizia a industrial. Ecoava no resto da cidade, e isso era algo muito positivo. E penso que agora também eu estou a falar sem conhecimento de causa, uma vez que não resido na cidade há muitos anos. Mas essa identidade que a escola tinha foi fundamental para a minha formação humana e académica. Portanto, olha, tu vieste hoje aqui porque recebeste um convite de um ex-professor teu, do Manuel Pissarra, e vieste falar da tua obra literária. Enfim, tens aqui 2 livros que vieste apresentar à biblioteca. Mas antes de falarmos nestes 2 livros, e portanto isto foi mais para contextualizar um pouco a tua presença, mas também me interessava saber como é que tu passas, porque tu vives em Espanha, em Badajoz, sim. Trabalhas em Badajoz, és professor de português. Exatamente. Em Badajoz, ou seja, pelos vistos, os espanhóis, pelo menos os de Badajoz, querem aprender português. Os da Extremadura. Os da Extremadura. E de outras regiões também. Tu tens ideia quantos alunos é que aprendem português, pelo menos na Extremadura? Os dados oficiais, sou capaz de os pesquisar e dizer-te com mais exatidão, mas posso dizer que são muitos. Em 2005, quando eu tive a minha primeira experiência laboral em Espanha, que depois fiquei definitivamente, eram muitíssimo menos do que há hoje. Eu posso dizer que fui o segundo professor de português nos quadros da Junta da Extremadura, em 2006. Portanto, e agora existem quase uma centena. Felizmente evoluiu-se. E também existe o ensino de português na primária. Ok. Sim, mais também de uma forma mais lúdica, mas existe.
O caso Extremanho é um caso que eu várias vezes falo dele e que eu reivindico no futuro para se estudar, porque é onde atualmente está a entrar tanta cultura espanhola para o... Mas nós não temos essa noção. Eu acho que nós não estamos de costas viradas como antigamente, mas às vezes possivelmente essa sensibilidade não a têm. A sensibilidade continua a ser económica. Aqui ir ao outro lado da fronteira não é tanto pela iniciativa cultural. Nisso eu penso que os nossos hermanos, neste caso até já posso dizer de parte da minha família, que é mis hijos, que já são 3, não é? Assim, sim. E que têm essa matriz cultural, têm ambas, não é? Mas têm a espanhola muito forte, que olham para Portugal com mais interesse. Repito, isto é a minha perspectiva, não quero ofender ninguém, mas eu penso que do lado espanhol se olha com mais interesse para a cultura portuguesa que vice-versa. Aqui, penso que nós olhamos mais sempre do ponto de vista mais económico, de ir às compras ou de... Sim, e que possivelmente que é mais... Embora também... É mais pobre nesse aspecto. Sim, embora eu lembro-me que não há muitos anos eu tive variedíssimos alunos que concorreram para os cursos de medicina exatamente em Badajoz, e portanto havia algum interesse também nesse aspecto. Mas era um interesse muito pontual e muito relacionado com a formação académica, que sempre existiu também, nomeadamente na Universidade da Extremadura, com estudos de doutoramento, isso sempre existiu. Mas entretanto, tu dás o salto, não é? Pulas aqui a fronteira. Em que época mais ou menos é que 2000, tudo mais ou menos no finais de 2004, 2005 é quando começo a ter as primeiras experiências laborais e fixo a minha residência lá em 2006. Mas aqui ainda tinha um pé laboralmente em Portugal. Pois, e até porque é muito... Sim, a distância. Isto aqui, efetivamente, eu costumo ironizar que durante uma época, e até hoje, não porque a flexibilidade não é a mesma, eu era como o Jean-Claude Van Damme. Quero fazer espalhagata entre naquele famoso filme sim, do comitê e não sei sim. Ou então nos dois caminhões, como fizeram aí uma publicidade da Volvo há uns anos. Okay. Então eu dizia isso. Olha, não podemos dizer de marcas porque isso, a Volvo não nos paga. Não nos paga. Podia ajudar aqui. Podia ajudar aqui, é verdade. Como é que é ser... Bom, e essa experiência então? Vais para a Espanha... como é que é ser professor de português em Espanha? Na época, quando eu fui para a Espanha através dos contactos que fiz num projeto Erasmus, em que se utilizava a banda desenhada como recurso educativo. Eu conheci vários professores dessa realidade educativa e vi como funcionava o sistema. Eu aqui, não vou mentir, a precariedade era imensa, a perspectiva laboral era escassa. Nós agora estamos a ver o fenómeno, não é? Tantas pessoas que abandonaram a profissão e agora o que estamos a viver, não é? Exato. E eu nunca deixei de tentar lutar pela profissão, isto é, eu ser professor. E aconteceu. O mais curioso é que uns meses antes, ou quase em simultâneo, estive quase a ponto de ir para o outro lado do Atlântico, para Newark, porque tinha um conhecimento num colégio e tentei, mas pronto, aquelas ironias da vida. No entanto, Espanha, que estava aqui ao lado e que nós até tínhamos essa proximidade, surgiu quase dessa forma casual, mas ao mesmo tempo natural, por isso, pelo contacto que eu tinha com as pessoas, de sempre estar aberto a esses projetos. Recordo-me que eu fui o único na época que quis participar nesse projeto de banda desenhada como recurso educativo e abriu-me as portas, laboralmente. E é em Espanha então que... Bom, em Espanha tu levas de Portugal para a Espanha... A formação académica, acima de tudo. Pelos vistos não só, porque este gosto por pedalar, não é? Tu és cultivas o prazer do pedalar, né? Do andar de bicicleta. Eu gosto mais de andar, eu caminho, sempre fui muito mais um caminheiro, mais do que caminhante. Um caminhante. O caminhante, pensa no António Machado, caminante, não há caminho, se hace el camino al andar. Mas levaste isto contigo. Sim. Para a Espanha. E é, de alguma forma, com esta coisa do andar de bicicleta, não se calhar, bom, não sei, é um bocadinho por aí, por esta prática que te surge a vontade de escrever, ou
foi uma coisa que tu apenas te lembraste de associar, ou achaste que era necessário trazer para o papel uma experiência que tu, enfim, sentias na pele, não é? Enquanto pedalavas? Na realidade, essa é a minha segunda publicação. É uma das coisas que às vezes me entristece um pouco, é que me associam à bicicleta apenas. Eu, por exemplo, esse é o meu segundo livro. O primeiro, sim, posso dizer que há um denominador comum, que é o da língua, das duas línguas, portanto, desse bilinguismo. Sim. O primeiro era... O livro, bom, ele a gente não percebe muito bem, porque o título é exatamente o mesmo, tanto de um lado como do outro. Mas se o lermos desta maneira, estamos a ler-lo em português, sim, não é? E se o virarmos para esta versão mais colorida, eu por acaso na altura reparei e digo assim, porque é que o português é menos colorido do que o espanhol? Isso é uma questão de opção dos autores, dos editores. Não, neste caso mesmo eu tive a sorte do lado português. Quem fez a ilustração é um artista que é o José Cusqui Vieira, que é um artista de Elvas e também muito comprometido com a bicicleta, e do outro lado o José Manuel Pauleta, que é um artista de Badajoz com obra também muito conhecida, e que por amizade e estima me ilustraram esses dois livros. Mas deixa-me só retomar o raciocínio, porque o meu primeiro livro foi uma compilação de poemas, que era o 33, que foi editado mais ou menos, ou foi compilado quando eu tinha essa idade. E era aquele poema, o primeiro que eu falei com os alunos sobre esse lado pueril da poesia, mas ao mesmo tempo não termos vergonha de onde vimos e das coisas esteticamente, se calhar, menos boas, para não dizer de outra forma. Tu não sei se no teu tempo existia, no meu tempo existia uma coisa que era o livro em branco, que era, lembras-te? A gente comprava um livro, era totalmente em branco. E depois tu escrevias o que querias. Sim. Eu lembro-me disso, mas eu já sou mais daquela fase mas talvez mais jovem adulto, do Moleskine. Lembras-te do Moleskine? Moleskine ainda por cima. Claro, mas eram caríssimos. Eram caríssimos e estiveram quase a desaparecer, mas só que o Bruce Chatwin deu ali um impulso à marca, e que é uma marca de tours, que eu tive a sorte de estar mesmo em frente onde foi criado o Moleskine. Trouxe outra vez para o mundo intelectual esses. E agora podemos encontrá-lo. Nós não podemos dizer marcas, mas há aí de linha branca muitíssimo melhores. Sim. Pois não, naquela época, na minha época, eu andava no liceu ali onde agora é André de Gouveia. Na altura acho que já era André de Gouveia. E isto em 84, 85. Portanto, não sei se tu que idade tu tinhas. Eu nessa altura estava a dar os primeiros tombos na bicicleta. Já andava mais ou menos bem. E comprávamos esses livros. Mas lembro-me bem disso. Porque eu tenho uma irmã mais velha e lembro-me disso. Pronto, era isso. E eu escrevia a minha produção, enfim, literária, né? Eu escrevia aí. Mas pronto, tu ias a dizer, a falar do teu... E esse livro mostra muito esse lado bicéfalo de quem vive entre duas realidades culturais. Tive o atrevimento, principalmente por um grande amigo que me incentivou a avançar com o projeto, e foi publicado. Já 3 anos depois, fruto das minhas experiências vitais de ciclista urbano, de pai, de docente, de professor, todas as facetas da nossa vida, eu cheguei à conclusão que tinha 2 denominadores comuns muito importantes na pessoa que eu era. Um é o ar livre, essa necessidade de ar livre, e outra era a bicicleta. E foi quando surgiu essa publicação. Mas ao que eu dizia, mas depois dá-me uma certa pena, porque às vezes sou muito associado e bem, claro, a esse lado da bicicleta, mas eu, como uma pessoa que escreve, há pouco falávamos disso, da palavra do escritor, eu penso que são palavras maiores, mas pronto, nós vivemos uma época que eu penso que não estou a tratar de forma indigna o substantivo, então que também tenho uma produção como cronista, como pessoa que sempre escreveu ensaios, bastantes deles publicados, também esse lado jornalístico, que há quem diga que é uma forma apressada de fazer literatura, possivelmente eu também
tem aí essa faceta, e então que sempre explorei isso. Então às vezes quando só se fala da bicicleta, sinto que é um pouco redutor, apesar de ser um denominador comum, obviamente, nas coisas que faço. E depois trazes-nos também, ou trouxeste-nos hoje este salto de mata, que é posterior, obviamente, não é? Esse tem pelo menos 6 anos de diferença. Tu há pouco dizia, pronto, nós em português não dizemos salto de... Nós dizemos salto de... Moita. Salto de moita. E são fragmentos, realmente é um livro fragmentado, não é? Com, enfim, textos que surgem quase como se fossem pirilampos, não é? Sim. Eu costumo fazer a analogia da metralha do pensamento. Da metralha, ok. Sim. Como explosões de raciocínio. Exatamente. Mas fiquei a saber há bocadinho que, como dizia o outro, disse-me um passarinho do mundo editorial que estás a fazer qualquer coisa de interessante agora, não é? Está para aí a vir qualquer coisa, ou já saiu, ou está a ser... Sim. Como eu sempre também trabalhei no mundo da tradução, e aqui o trabalhei é bastante relativo, isto é, colaborei, porque não gostaria que isso ficasse implícito que eu vivo do meu trabalho como professor, como a maioria de muitos que também trabalhamos no âmbito da tradução ou até mesmo da literatura. Claro. E então eu colaborei numa tradução, já colaborei em várias, mas neste caso vai sair, que é de uma obra de teatro que se chama Um Raio de Sol. Em português será Um Raio de Sol. Oh, que difícil. Oh, que diferente. Eu não chegava lá. Não chegavas lá. De uma dramaturga que é a Peppa Pinar, que ganhou um prémio que tem um nome interessante para português, não é? Sim, Peppa Pinar. Sim. Mas Peppa não, passando à frente. Sim. E que para mim foi um desafio de tradução, porque o registro e o código cultural é diferente, porque está ambientado num lar de terceira idade, em que a realidade sociocultural espanhola permite um registro linguístico que na portuguesa seria difícil de traduzir. E também me trouxe para uma época da minha vida, aqui relacionada com Évora, porque eu fui criado no ambiente de um centro-dia. Minha mãe era funcionária de um centro-dia, era a pessoa que coordenava um centro-dia aqui num bairro próximo, e eu cresci rodeado de idosos, e então eu conhecia muito bem essa realidade. E é uma obra de teatro muito interessante, com um lado duro, áspero, mas que foi um grande desafio de tradução e que vai ser apresentada dentro de pouco tempo. Olha, tu sentiste, com certeza, muito a influência da literatura espanhola na tua escrita? Muitíssimo. Eu estudei literatura espanhola há pouco tempo com o professor António Sais Delgado, como falámos, que é para mim o meu grande mestre, quer na área da tradução, quer na área académica. É uma pessoa que ele tem uma estima e uma amizade fora de série, acho que é um grande intelectual e um grande ser humano. E ele foi quem me iniciou na literatura espanhola. Pois, obviamente, com os meus estudos, com a minha curiosidade, entrei nesse mundo com leituras. Tendo em conta que a minha formação base era a de português e a do inglês. Por isso derivei para o espanhol. Mas hoje em dia eu noto que os ecos na minha forma de escrever, e nós sabemos que a leitura é sempre um convite à escrita. Tu notas que há uma maneira de escrever espanhola e uma maneira de escrever portuguesa? Eu penso que tem, possivelmente na literatura espanhola, isto é uma perspectiva que vale o que vale, vale que sai da minha boca, portanto não tem rigor científico. Penso que tem está, a carga narrativa está sempre mais forte. Nós temos, parece que a literatura portuguesa, por ser tão pequena, nós poderíamos até dizer que a literatura portuguesa é uma literatura regional comparada com a espanhola, que nós podemos encontrar a literatura galega, a literatura catalã, a literatura basca, que dentro do mesmo espaço nacional, do mesmo espaço de país, encontramos várias nações e várias literaturas. A nossa, com muita riqueza, poderíamos compará-la a nível de tamanho. Para tentar ilustrar. Mas eu acho que a carga lírica encontramos mais na literatura portuguesa, não é? Vale o que vale as minhas leituras, que é o que eu digo, não tem rigor científico, tem
possivelmente isto é possível de ser muito rebatido. Mas esse sim, e encontro um humor na literatura espanhola, principalmente na literatura fragmentária que nós associamos à vanguardia espanhola no início do século XX, em autores como o Ramón Gómez de la Serna, como sabes que eu gosto muito, e esse humor, essa ironia, essa metáfora disfarçada de humorismo, que eu acho que é muito rica e que possivelmente na literatura portuguesa existe, mas não tem a mesma difusão. Temos possivelmente uma carga mais solene. Talvez, quer dizer, pronto, sim, eu estou-me a lembrar também do Alexandre O'Neill, por exemplo, que recorria muito ao humor. O centenário, agora que percebi-me que é o centenário. Ou até o Mário Henrique Leiria, com os contos de Gin Tónico e, portanto, a poesia toda. E que enverdava às vezes por um certo nonsense quase britânico, não é? Mas faltou-nos a escola de Bocage. O Bocage devia ter feito mais escola, ajudar-nos era mais afoito, mais. Mas sim, eu não, embora tenha tido algumas relações com a literatura espanhola, até porque também fui aluno do professor Sérgio Delgado. Temos que lhe mandar o podcast depois. Pois, eu não tenho o contacto dele, mas se calhar tu tens, tu vais-lhe mandar. Sim. Mas ficou-me cá também essa, embora na altura aquilo tenha sido, eu fazia aquilo um bocado por hobby, não é? Eu trabalhava e depois agora vou ali fazer um bocadinho. O típico amor à arte espanhol, fica bem. O amor à camisola, mas acho que é o amor à arte. À arte, sim. Era. Mas pronto, Badajoz então agora é a tua casa. É. Tu vens pouco a Évora e o que é que tu ainda mantens de Évora? E para não dizer de Portugal, não é? Não sei se... mas o que é que tu ainda mantens nos teus hábitos do dia-a-dia, nas tuas... assim, quando vais para a escola, quando vais trabalhar, o que é que ainda é eburense? O que é que ainda é... Além de ser eburense, isso é português, devo reconhecer. Sim. É o café. Café. Porque o café lá é difícil encontrarmos um sítio onde tomar bom café. Eu já encontrei, da Delta. Sim, existe, mas até mesmo da Delta depois tem a ver com as expressões e com a forma como eles o fazem. Então nesse aspecto eu mantenho esse lado português, que é a cápsula, que não é muito ecológico, digamos de passagem, mas que mantém ali a meio da manhã o toque português. Possivelmente seria o único. Agora o que eu tenho é que deixei de ter tenho uma relação reiana. Isto é, como estou a 20 km de Portugal, tenho a relação reiana com neste caso ali com Elvas, ou com uma freguesia ali de Elvas. O que é que no meu dia-a-dia é esse o café, e sempre que posso mantenho um hábito, que é ir comprar o jornal para me manter informado do que se passa em Portugal. Muito analógico, hoje em dia podemos ler tudo na internet, eu sei, mas ainda cultivo esse ritual. Para mim tornou-se, mais que um hábito, tornou-se um ritual que me ajuda a manter-me a par do que se passa aqui e também na minha profissão, não é? Uma vez que eu vivo da língua portuguesa. Pois. Agora... E já agora, que ecos é que... não sei que tipo de resposta é que vou obter, porque, enfim... Não sei que tipo de alunos é que tens, que idades é que eu tenho desde os alunos com 12 anos, podíamos dizer o equivalente aqui ao 7º ano, até aos que vão para a universidade. Eu também estive durante uma época relacionado com a formação contínua de professores, colaborei algumas vezes também com... E a literatura portuguesa entra aí também nas aulas? A literatura portuguesa, eu acho, nas minhas aulas eu tento que entre, principalmente com fragmentos. Nós agora vivemos a nível mundial realidades educativas peculiares, aquilo que há pouco falávamos como nos rouba a atenção e o difícil que é transmitir textos mais complexos. Não vamos ser hipócritas, eu sou o primeiro que luto por divulgar isso. Estamos a ter essas dificuldades, imagina numa língua estrangeira. Claro. Transmitir a literatura. Encontrei, por exemplo, nos fragmentos, isso funciona. Mas o caso Extremanho é um caso muito interessante, porque a alta cultura ou a alta literatura portuguesa tem entrado nos últimos anos, nas últimas décadas, através da Extremadura. Muitos dos grandes tradutores, uma vez mais vamos aqui mencionar o António Sérgio Delgado, que é mas antes dele também já existiu, por exemplo,
o Ángel Campos Pámpano, com revistas literárias, muitos intelectuais e poetas da Extremadura com muito interesse pela cultura portuguesa e que a divulgam. Há essa abertura. Possivelmente nós associamos muito o Norte com a Galiza e por aí também entra, mas penso como há uma realidade cultural possivelmente linguística mais próxima, não entra da mesma forma. Pois. Isso haverá e acredito que no futuro isso vai estudar e vão haver dados que comprovam isso. Já não se conhece apenas só o Saramago, não é? Se conhecer outros autores. Por exemplo, eu lembro-me que, deixa-me só dizer-te uma coisa. Não. Desculpa. Eu lembro-me que às vezes, isto aconteceu-me pelo menos 2 vezes, queria comprar Saramago e na altura não tinha dinheiro e tal. E a Badajoz comprava a versão, portanto a tradução em espanhol. Oi, como eu te entendo. Que aqui custava para aí 20 euros, ou que era. E lá ia comprar por 8. Sim. E eu digo assim, bom, tem que ser, é um terço. O mercado editorial tem flutuado a nível de preços, mas houve uma época que era o que tu dizes, sim, era mais... estou a falar, sei lá. Sim, mas notava-se que era mais acessível. Já foi há muitos anos. Anos 90, talvez, final dos anos 90, por aí, aconteceu-me isso. Mas podes encontrar muitos autores traduzidos do lado de lá. Bom, eu estava-me a lembrar na Extremadura, o José Luís Peixoto. Eu sou um exemplo, que até também eu traduzi o José Luís Peixoto, mas ele tem obra traduzida por muitos mais tradutores, muitíssimos, principalmente a geração de Walter Ugumem, que tem a máquina de fazer espanhóis, que eu, por acaso, não terminei essa leitura, tenho-a pendente e quero terminar. Há uma personagem que, pelos vistos, está inspirada num amigo meu de Badajoz, que é o Enrique Garcia Fuentes. Então, tem entrado por aí essa... Olha, por acaso, a propósito disso, em literatura portuguesa, que é a disciplina que eu dou aqui, uma das minhas alunas trabalhou esse livro que interessante. E fez uma dramatização absolutamente fantástica sobre a máquina de fazer espanhóis. Uma coisa que dura para aí 1/4 de hora. Ela estava hoje a assistir e enfim, acho que vale a pena. Eu acho que nós estamos com vontade de lhe pedir que ela volte a fazer a apresentação. Aqui na biblioteca. Vamos ver se te conseguimos convidar, ou melhor, se tu tens disponibilidade para vir, não é? Mas fica já desde já. Sim, eu ficas convidado. Estás convidado. Vou fazer o esforço, que não é um esforço, vou tentar. Vais tentar, sim. Olha, Luís, eu espero voltar a ver-te aqui para o ano com mais uma obra, para além destes 2. O primeiro que eu não conheço. Ainda existe por aí. Hoje em dia nós sabemos que através da internet conseguimos aceder a muitas coisas, mas este tipo de publicações sempre são residuais, então vai à medida que é possível. Parecendo que tu conheces bem essa realidade. Sim, tu que és um filho aqui da casa, não é? E portanto à casa voltarás, não é? Eu fico muito grato. Pronto, ficamos aqui com o Luís Leal. Foi um bocadinho de ti, com o salto de mata e o pedalear, não é? E até para o ano, com certeza, fica aqui a promessa para todos aqueles que nos ouvem. Muito obrigado. Obrigado, Manuel, e obrigado também a toda a comunidade educativa, e que continuemos a reivindicar que a Escola Gabriel Pereira é uma escola viva. É, sim, eu vivi isso. É uma escola viva.